Luiz Castro está em Porto Alegre. Desembarcou com cerca de 60 gremistas por aqui para iniciar uma nova trajetória na sua carreira e com promessas grandes no currículo. A gente vai falar sobre as expectativas da torcida e do treinador. A direção tem planos, uma redução no grupo de atletas. O mercado ferve. Chegadas, saídas. O domingo será agitado. A gente fala sobre as últimas horas a partir de agora aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir com responsabilidade. Juízo em primeiro lugar, é site proibido para menor de idade, já deixa combinado assim. E o domingo é de final de Copa do Brasil, o Vasco da Gama encara a equipe do Corinthians, o Vasco jogando em casa entre aspas, é no Maracanã. Mas você pode palpitar, você pode se divertir, repito, com a responsabilidade necessária. Eu vou dar uma espiada nesse jogo, fim da tarde, domingão, projetando a semana. E o meu palpite é Vasco da Gama. Eu sei que ele não é um palpite, né, muito abraçado por aí, mas o Vasco da Gama, para mim, é o grande campeão da Copa do Brasil dentro da minha imaginação, do meu cenário. Eu vou torcer para isso no final do domingo. Mas o que interessa é a chegada do Luiz Castro. Foi aqui no aeroporto Salgado Filho, falo daqui inclusive. Luiz Castro desembarcou em Porto Alegre, cerca de 60 gremistas se organizaram, fizeram-se presentes aqui no aeroporto, né, recepcionando o treinador. Foi uma chegada bastante interessante por N fatores. Ele chegou tarde, né? Importante que se diga. Luiz Castro ele já chegou na madrugada, coloca os pés em Porto Alegre e tem o seu primeiro contato com a torcida do Grêmio 00:54. Né? Foi uma longa viagem para o Luiz Castro e ele vai viver algumas horas apenas em Porto Alegre, porque depois ele sai para período de festas de final de ano, e aí no dia 1º, dia 2, ele retorna para o início da pré-temporada do Grêmio, aí sim, em definitivo, para chegar e para trabalhar. Mas o Luiz Castro já sentiu, primeiro, né, o calor da torcida. Para mim, um dos momentos mais marcantes da chegada do Luiz Castro, que aliás foi muito atencioso com os torcedores que aqui estiveram, chegou na beira da grade, vestiu camisa, botou boné, né, tentou trocar ali algumas palavras, mesmo que rápido e mesmo que, né, numa situação um pouco comprometida por organização e natural, é um desembarque, tem muita gente em volta. Ele tentou se mostrar solícito, mas para mim o ponto alto da chegada do Luiz Castro é essa interação que ele demonstrou e esse interesse com o torcedor. A gente vai até rodar aqui o lance, porque é um momento bem interessante, né? O grito da torcida, quase que um pedido, e a resposta corporal do técnico a gente acompanha. O novo técnico do Grêmio é Luiz Castro, iniciando uma nova trajetória. E o domingo é muito importante, tá? Os primeiros passos serão dados internamente, vai conhecer a estrutura, vai conhecer funcionários, vai conviver lá no CT Presidente Luiz Carvalho, na Arena, e a gente já tem uma ideia daquilo que fará o Luiz Castro, porque o Antônio Dutra Júnior, hoje vice de futebol do Grêmio, ele deu uma entrevista e falou um pouco sobre o cenário do mercado de transferências do Grêmio, tá? E também sobre perspectivas, e perspectivas bem interessantes. Por exemplo, o Dutra confirmou uma redução muito significativa no grupo para a temporada de 2026. E ainda não é possível entender bem o que ele quis dizer, mas afirmou que vai trabalhar o Luiz Castro com 26 jogadores. Nós não conseguimos só entender, e é um ponto que precisa ser desenvolvido, se é 26 jogadores mais os garotos da base. Ou se ele já está contando, por exemplo, o Thiaguinho, o Luiz Eduardo, né, os caras que o Luiz Castro garantidamente vai utilizar da base no profissional. 26 é um número muito curto. O Grêmio terminou a temporada de 2025 com 37 atletas no elenco principal. Seria uma redução de 11, mais contratações que virão, ou seja, precisaria de novos cortes. Aliás, o Dutra falou sobre cortes. O objetivo do departamento de futebol do Grêmio é reduzir o número de estrangeiros. Essa é uma preocupação. Há esse debate dentro da CBF, uma redução, né,
na regra realmente, e o Grêmio quer fazer uma redução dentro do seu elenco. Nós já gravamos um conteúdo sobre isso, recomendo você voltar aqui no canal para entender um pouco mais a ideia, os conceitos e principalmente, né, uma ideia de alteração, é liberar alguns estrangeiros até para poder contratar outros com maior potencial, com uma resposta melhor, não garantida, porque é aposta, né, mas com um potencial técnico muito maior dos que hoje estão aqui em Porto Alegre. Enfim, vamos seguir aqui com algumas informações sobre mercado, porque a chegada do Luiz Castro foi um fato importante, mas não foi o único fato do dia. O Grêmio acertou liberações, tá? Saídas por empréstimo. Kiki Oliveira vai jogar no Bahia, o acordo ele foi selado, o Kiki vai ser emprestado para o Bahia uma temporada, o objetivo do jogador era deixar Porto Alegre rumo ao Uruguai, isso não vai acontecer, mas, né, uma boa sorte para ele lá no Nordeste, tomara que tenha uma boa campanha, seja vendido, e assim o Grêmio consegue recuperar um pouco do investimento que fez. O goleiro Adriel também teve seu empréstimo confirmado, vai jogar na Europa, vai jogar no futebol português. E o Matias Arezzo seguirá emprestado ao Peñarol. O Peñarol aumentou a oferta financeira para a manutenção do empréstimo, o Grêmio aceitou, tem passe fixado para compra, é um movimento que o Grêmio faz de um atleta que não queria aqui permanecer e principalmente com a perspectiva de quem sabe no final do período de empréstimo conseguir a venda e recuperar também um pouco daquele valor que foi investido na sua contratação na temporada passada. Sobre contratações, a gente fala muito sobre a busca por um camisa 10, e nas últimas horas, nos últimos dias, surgiu o nome do Savarino, a informação que foi trazida pelo César Cidade Dias, e o Savarino é um nome que está na lista do Grêmio de opções já há algum tempo. Mas o detalhe é que o Dutra Júnior, na entrevista que deu, ele não descartou o Savarino, tá? Ele foi confrontado sobre a possibilidade, não demonstrou uma grande animação, mas também não descartou. Me chamou a atenção isso, até pelo tom que ele adotou. Falou sobre um histórico de trabalho com o Luiz Castro, não existe esse histórico de trabalho, é importante que a gente deixe isso claro, tá? Mas é um nome que ganha força, apesar das dificuldades do negócio, porque o Savarino também está no hall do São Paulo, o Grêmio gostaria de utilizar valores devidos pelo Botafogo na transação, o que não é muito atrativo para o Botafogo, e o negócio internamente ele é considerado complicado. Mas fica aqui uma ideia de um camisa 10 que agrada a comissão técnica do Luiz Castro e que está no mercado sendo discutido, debatido, não se sabe se permanece no Botafogo, se sai, mas o Grêmio aparece como um possível receptor aí do Savarino. Detalhe importante, o domingo do Luiz Castro em Porto Alegre é também para discutir contratações, tá? E o Dutra falou sobre isso. Inclusive um dos termos utilizados por ele é nomes que hoje estão na lista podem não estar amanhã, porque depende da avaliação do técnico. O técnico vai dar o novo norte a partir de agora. O Grêmio trabalhou com perspectivas de mercado, oportunidades, mas agora tem um treinador que está em Porto Alegre e vai fazer os seus apontamentos. Não necessariamente precisa concordar com as ideias da direção, e esse, portanto, será o domingo bem movimentado, diga-se de passagem, do Luiz Castro. Uma última informação rápida, porque o Grêmio emitiu um comunicado oficial sobre o Camilo, o volante Camilo, tá? O caso Camilo está em discussão agora na FIFA. O clube russo que o Camilo veio, ele está cobrando 750 mil dólares, na verdade euros, de indenização. Indenização pelo negócio realizado para a vinda do Camilo para cá. O detalhe é, não houve negócio. Esse é o argumento do Grêmio, tá? O Camilo rescindiu seu contrato na Rússia e assinou com o Grêmio posteriormente. O que os russos estão alegando na FIFA é que o Grêmio aliciou o Camilo e fez com que ele viesse para Porto Alegre. Quando passa, né, o nosso amigo funcionário aqui com os carrinhos, é o aeroporto, cara, tem que fazer. Eu não posso pedir para o avião parar de pousar também. Os russos estão dizendo que o Grêmio aliciou. Não houve aliciamento, tá? Recuperando como foi o investimento, a contratação, não houve aliciamento. Porque nem era muito interesse do Grêmio na contratação. O Camilo se livrou lá, fez uma força para vir para cá, estava tudo certo, tudo livre, o Grêmio veio e contratou. Só que, enfim, o argumento é esse. A entidade, inclusive, autorizou a saída do Camilo lá, foi uma negociação que aconteceu, uma quebra de contrato, um acordo entre eles, mas os russos estão dizendo agora que não foi em comum acordo. O Grêmio diz que não há base jurídica para a cobrança, mas está nas mãos da FIFA. Se o Grêmio perder, 750 mil reais de indenização, 750 mil euros, perdão, de indenização precisarão ser pagos. Enfim, é uma nova fase do Grêmio com o Luiz Castro em Porto Alegre, agora ajustes finos, agora um novo norte, uma nova perspectiva, um novo clima, como deu para perceber aqui no aeroporto.
a gente vai acompanhar de pertinho para você não perder nada. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aqui no conteúdo. A gente se vê. Tchau, tchau.